Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia. Hoje estamos aqui no Oeste Sem Filtro e antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe aquele like. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Cursou nesta quinta-feira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Durante a fala, o líder americano, que tomou posse na última segunda-feira, apresentou o resumo das medidas que serão adotadas nos primeiros 100 dias de governo. I terminated the ridiculous and incredibly wasteful Green New Deal. I call it the Green New Scam. Withdrew from the one-sided Paris Climate Accord and ended the insane and costly electric vehicle mandate. We're going to let people buy the car they want to buy. I declared a national energy emergency, and that's so important, national energy emergency to unlock the liquid gold under our feet and pave the way for rapid approvals of new energy infrastructure. The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we're going to use it. Not only will this reduce the cost of virtually all goods and services, it'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. Consta, deixa eu voltar com você, que você citou rapidamente o discurso do Trump quando falávamos do Javier Milei, mas queria te ouvir realmente em 4 dias de governo. Trump segue ali com as promessas de campanha, agora na prática, mais de 100 ordens executivas assinadas já no dia da posse. A gente já percebe uma urgência, né, um senso de urgência muito grande aí de Donald Trump nesse segundo mandato. Sem dúvida, ele veio para entregar resultados, não para ficar de brincadeira. E eu preciso admitir a nossa audiência aqui, né? Essas palavras que ele proferiu diante de um bando de globalistas são música para o meu ouvido, né? Ele está tocando nos pontos certos. Como eu disse, a revolução do bom senso, e ele deixou claro também, ele veio representar um povo que quer resultados concretos, cansado de uma agenda fracassada, que acalenta os corações de uma elite culpada ou que atende a interesses escusos, obscuros dessa turma globalista, mas que não está levando o mundo na direção correta. Né? As pessoas querem trabalhar, prosperar, comprar o carro que for, não cair na histeria dos ecoterroristas. As pessoas querem voltar a ter desenvolvimento que depende do petróleo, e os Estados Unidos têm muito petróleo, em vez de ficar dependendo da energia da Rússia, como a Alemanha. Olha aí a situação, o Trump alertou na época. Né? Então, eles vão prospectar e drill, baby, drill, como ele disse, né? Vão furar poços e gerar energia mais barata para o crescimento da nação. Isso tudo está alinhado com o que o povo quer, e ele tem um mandato que é inegável, né? Ele venceu no voto popular por milhões de diferença no colégio eleitoral, em todos os swing states, né? Fez mais governadores, tem as 2 casas do Congresso, até a Suprema Corte tem uma maioria mais conservadora. Então, quem é que vai parar o Trump? Os globalistas adorariam, mas a legitimidade do seu mandato está muito clara, e o que ele veio para fazer também está muito claro, com dezenas e dezenas de ordens executivas assinadas nas primeiras 48 horas. O Trump não está de palhaçada, pelo contrário, acabou a palhaçada, e essa turma que vive de aparências, de discursos bonitinhos, da visão estética de mundo, essa turma vai ter um choque agora com a nova realidade. Antes de te ouvir, tá aqui depois convidando aqui a audiência para assinar a Revista Oeste, acabei me esquecendo de chamá-lo. Nós estávamos aqui comentando o discurso de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial de Davos. Por gentileza, vamos lá. 3 pontos rápidos. Milei e Trump fizeram o Fórum Econômico de Davos voltar a ser relevante, porque estava um converscote de globalista, como citou o Constantino, que já não tinha importância nenhuma. Os discursos, aliás, extremamente gigantes do Milei e do Trump, deram de novo um ar de alguma noção de realidade para Davos, porque estava desconectada da realidade do mundo. Mas vamos lá, o Trump fez menção ali numa das falas que a gente reproduziu. Veja a conexão do presidente americano com a realidade, né? Diferentemente do que a gente tem aqui no Brasil. A gente viu o Haddad anunciar 2 anos depois 25 medidas para a economia. Algumas não têm a menor chance de ir muito adiante, mas vamos lá. Ele já anunciou uma série de medidas, mas ele é muito claro.
Ele falou, vamos fazer os Estados Unidos serem novamente uma superpotência de manufaturas, que é fábrica e geração de emprego. Ele tem um compromisso de recuperar ali o cinturão da ferrugem, de onde vem, inclusive, o vice-presidente dele, o J.D. Vance, ou seja, gerar emprego para americanos, e ele diz a receita. É interessante. Bom, vamos lá. Reduzir regulamentações e reduzir impostos para as pessoas e também para quem está produzindo em solo americano, para as empresas. Mas ele não perde conexão com o mundo, que ele quer exatamente um país que seja a vanguarda da inteligência artificial e de criptomoedas. Aliás, ele anunciou ali uma parceria com 3 empresas, um investimento de 500 bilhões de dólares para desenvolver inteligência artificial nos Estados Unidos. Ou seja, é um presidente que sabe o que quer fazer e sabe como fazer. E mais, está implementando. Não está deixando dúvida alguma. E deixa eu reforçar aqui o que disse no bloco anterior. Amanhã, com exclusividade, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai conceder uma entrevista aqui para o Oeste Sem Filtro. Muita gente já se manifestando aqui no nosso chat. Pergunta para o Bolsonaro sobre a presidência, a campanha de presidência ao Senado, sobre o Davi Alcolumbre, o senador astronauta, todos esses assuntos a gente vai abordar amanhã nessa entrevista exclusiva com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Oeste Sem Filtro. Você não pode perder. Agora, 18h41, a gente traz um assunto exclusivo. Presidente Trump assina a ordem executiva permitindo a deportação de estudantes estrangeiros que apoiam o Hamas. Assunto para ela, claro, Desirê Rugani. Desirê, boa tarde, querida. Bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, querida, tudo bem? Desirê, a gente está vendo aí que tem uma postura completamente diferente, né? A gente vale lembrar aí que nos Estados Unidos houve uma manifestação dentro de Harvard pró-Hamas, né? Harvard depois negou os diplomas a 13 desses estudantes. Enquanto a gente está vendo essa postura muito severa e certa, correta do Trump, né? Dessa gestão Trump com terroristas, aqui no Brasil a gente vê o caminho completamente contrário. Mas qual que é a perspectiva, tendo em vista aí essa gestão trumpista e essa ação muito clara contra o Hamas? Não só os vistos, né? Os estudantes podem ser deportados, como a concessão de vistos vai precisar garantir que os novos, as pessoas, né, que estão tentando tirar o visto de estudante agora, não sejam hostis a Israel ou aos Estados Unidos e que não apoiem terroristas. Então, assim, é uma mudança muito, muito grande e muito necessária. A gente viu nas universidades estudantes judeus, professores judeus sendo impedidos de entrar nas suas universidades, de terem aula, de assistirem aula, que eles pagam, né, porque os estudantes pró-Hamas, né, estavam bloqueando a entrada deles, hostilizando eles, fazendo eles terem medo também de ir para a universidade. Os judeus americanos precisam ser protegidos como qualquer outro americano, e é uma decisão muito acertada do Donald Trump de tirar, né, e não financiar, não permitir que os Estados Unidos financie simpatizantes de terrorista, muito menos dentro das suas universidades, muito menos vindo de estrangeiros. Qual foi a repercussão, Desirê, dessa medida, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma mídia bastante enviesada. Então, se a gente ligar aqui na grande mídia, eles vão pintar aí Donald Trump como um malvadão. Mas qual que é a repercussão dessas ações do Trump contra os terroristas, a percepção mesmo ali popular, a percepção da mídia contra os terroristas do Hamas? Não, aqui as pessoas acham que é exatamente isso. Inclusive, o movimento Beitar nos Estados Unidos já enviou uma lista com 100 nomes de estudantes estrangeiros para o governo Trump, que eles fizeram através da inteligência artificial, identificando o rosto deles, né, nas documentações desses protestos. Então, aqui está sendo, obviamente, muito bem visto. As pessoas estão achando realmente muito boa essa colocação do Trump, porque pró-terroristas não tem lugar, muito menos na América. Não faz nenhum sentido a América apoiar a criação do terrorismo que quer, primeiramente, destruir a América. É primeiro morte à América e depois morte a Israel. Mas Israel está mais próximo e é menor e está apenas no caminho.
Então a América sabe disso. Jorge Serrão, nós estamos aqui com a nossa especialista Desirê Rugani, conversando aqui a respeito da medida de Donald Trump sobre os estudantes estrangeiros ali que apoiam o Hamas. Jorge Serrão. Como é que está sendo visto aí em Israel esse tipo de ação do Trump? Está sendo vista como uma satisfação realmente aos inimigos de Israel, ou essa medida pode representar aí uma truculência, uma eventual injustiça contra os radicaloides do movimento estudantil? Aqui em Israel, com todos que eu converso e todas as pessoas que eu tenho, né, o contato, a gente vê isso como uma ação extremamente necessária e muito bem-vinda. O Trump já prometia isso na sua campanha, né? Ele também prometeu que as universidades que permitissem propagandas terroristas, né, iam perder suas credenciais, iam perder um financiamento federal, iam ser acusadas de violação dos direitos civis. Então, a gente já sabia que ele teria comportamentos e decisões nessa direção, e até onde as pessoas que eu converso, né, tudo muito bem-vindo, as pessoas compreendem isso como um respiro mesmo, sabe? Porque foram quase um ano de manifestações extremamente pesadas, inclusive na frente da Casa Branca, em que eles foram lá, balançaram os portões da Casa Branca, queimaram a bandeira americana na frente da Casa Branca, e eu não acredito que o Trump vai permitir esse tipo de comportamento dentro dos Estados Unidos aconteça, pelo menos durante sua gestão. Bruno Musa, ontem nós estivemos aqui também com outro especialista em Israel, a Ilana Baratz, e ela conversou com a gente e nos falou que um dos cativeiros, onde ficavam ali os reféns do Hamas, era justamente um espaço, uma sede ali da ONU, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Desirê, é um prazer estar aqui contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já fiz, uma vez a gente conversou com alguém que estava aí em Israel e perguntamos a respeito do Brasil, que mais uma vez foi uma resposta de o Brasil nem se fala aqui, não tem importância nenhuma, né? É um anão diplomático como um todo. Aqui, o que nós ouvimos agora é que me parece que essa eleição do Trump realmente deu um fôlego para o Ocidente como um todo. Aí nas ruas, teve algum tipo de comemoração, uma mudança de clima com relação a isso? Me refiro à eleição como um todo do Trump e essa eventual e já presente mudança que nós vemos, não apenas na cultura, mas política, na parte econômica, que acaba refletindo como um todo. E claro, diretamente aí onde está, digamos, o centro de um dos grandes problemas do mundo. Isso se sentiu no dia a dia na rua ou acabou passando, digamos, não de forma despercebida, mas um evento a mais que apenas o tempo dirá? Não, desde a eleição, desde a vitória do Donald Trump, isso foi noticiado, dito diversas vezes, com um sorriso no rosto. Tiveram apresentadores que brindaram a vitória do Trump ao vivo. As pessoas, que a gente realmente foi um respiro, né? Porque a gente sabe que o Donald Trump é pró-Israel, que ele compreende a luta de Israel, né? E o que Israel defende a América. Então, foi realmente um respiro muito grande. Todas essas ações do Trump estão sendo vistas com muita alegria, assim, pelo povo aqui. Inclusive, né, começaram as trocas de reféns. O acordo de cessar-fogo se iniciou. 3 reféns voltaram para casa com vida, graças a Deus. Isso também foi uma comoção muito, muito grande aqui. É sempre um dia muito emocionante quando as reféns voltam para casa. A Praça dos Sequestrados tinham centenas de pessoas torcendo, olhando, rezando e enviando as melhores energias. E tudo isso veio graças à vitória de Donald Trump, e isso é com certeza absoluta. Desirê, ontem a gente estava conversando justamente dessa questão da ONU, porque não é a primeira vez, né, que a ONU cai nessa questão, e a ONU, ironicamente, a organização que tinha que ajudar e promover os direitos humanos, fazendo justamente o contrário, né, sendo aí um dos locais, uma das sedes ali, sendo o local onde tinham reféns que estavam sendo mantidos pelo Hamas. Isso está repercutindo na imprensa daí? Você tem mais informações sobre esse caso?
Olha, muito, muito. Repercute pelos influencers daqui, repercute na televisão, porque isso é uma coisa sabida, né? E por mais que Israel mostre diversas vezes a relação direta entre os funcionários da UNRWA, que é o braço palestino da ONU, né? E os terroristas do Hamas, em termos até de um dos professores da UNRWA ter sequestrado um corpo no dia 7/10. Os professores da UNRWA mantiveram em suas casas reféns. Agora, as reféns estavam em instalações da ONU. Então, assim, nós vemos uma relação extremamente direta e não vemos realmente a ONU, né, o Guterres chegar e dar uma declaração contra isso ou realmente colocar um ponto final nesse tipo de relação, né, que a gente esperava que não tivesse. Justamente a UNRWA está lá não para ser aliada de terroristas, mas para auxiliar os civis de Gaza. E o Donald Trump, ele já assinou também que vai cortar o financiamento da UNRWA, o que é uma coisa extremamente importante, né? Porque a gente vê essa associação como, na verdade, uma associação terrorista. Não é uma associação de paz, é uma associação terrorista, com certeza. É isso, né? Infelizmente. Desirê, muitíssimo obrigada, querida, pelas suas informações. Você sabe que o Jornal da Oeste e a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-la. Boa tarde e até a próxima. Desculpa, pessoal, por estar mutado aí. Ex-presidente Jair Bolsonaro do PL voltou a defender, nesta quinta-feira, dia 23, a aprovação do projeto-lei que concede anistia aos condenados pelo ato de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram a sede dos três poderes em Brasília. Bolsonaro pediu que o Congresso Nacional acelere a votação da proposta. A declaração veio após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de conceder perdão aos condenados pela invasão do Capitólio ocorrida em 6 de janeiro de 2021 em Washington. Quando você vê pessoas condenadas a 17 anos de cadeia por estavam com uma camisa verde e amarela e uma briba embaixo do braço, isso tortura muito as coisas que acontecem lá. Europa. Semelhante aqui, o próprio 6 de janeiro no Capitólio com o nosso 8 de janeiro. Aqui afirmou Bolsonaro em entrevista à CNN. Ex-presidente ressaltou que espera que a anistia seja concedida ainda nesse governo, sem necessidade de um futuro presidente de direita tomar uma decisão. Então é isso, pessoal. Desculpa aí por estar mutado. E até a próxima.